Olá pessoal, professor Cadu Carrilho, vamos dar continuidade ao curso de Direito Tributário. Vamos falar hoje sobre mais uma espécie tributária dentre aquelas que a gente já viu previstas na nossa Constituição, no CTN, que são as taxas. É um assunto extenso, grande, vamos aí gastar um tempo, muito em função de que um assunto não tão óbvio e fácil, né? Basta ler um artigo e chegar a alguma conclusão, não. Muito em função dos diversos casos que foram parar nos tribunais e as diversas decisões simuladas pelo STF que vão embasar, inclusive, a nossa aula de hoje. Então, se prepare aí, preste bastante atenção, porque é um assunto muito recorrente nas provas de concurso, tanto em relação à literalidade do que está previsto ali na lei, na Constituição do CTN, como muito cobrado também conceitos daquilo que a gente vai aprender sobre taxa e súmulas do STF, tanto as súmulas normais como as vinculantes. Então, olha só, conceito de taxa. As taxas estão previstas lá no artigo 145, que é aquele da Constituição que estabelece as competências comuns entre os entes, né? Então, União, Estado, Distrito Federal e Município poderão instituir impostos, inciso 2, taxas. Então, esse é o artigo 145, inciso 2. E o parágrafo 2º, que vai também deliberar sobre a base de cálculo das taxas. A gente vai ver oportunamente. E também o outro dispositivo legal que vai embasar o aprendizado sobre esse assunto está no CTN, artigo 77 a 79. São os 3 artigos aí que vão tratar sobre esse assunto. Vamos falar e aprender cada um. Então, lembrando, quando a gente aprende a parte de competência tributária, que é em outro tópico, a gente descobre qual tipo de tributo pode ser cobrado por qual ente, pode ser instituído por qual ente. Então, por exemplo, as taxas são basicamente tributos de competência comum. Por quê? Porque a União pode instituir taxa? Pode. Os estados podem instituir taxas? Sim. Os municípios e o Distrito Federal também. Qual que é a importância da gente saber, então, em relação a isso? Além disso, saber que eles vão instituir taxas de acordo com as suas atribuições. Então, a gente vai, por exemplo, aprender sobre fato gerador de taxa. Então, de acordo com quem está exercendo o poder de polícia ou quem está prestando serviço público, é esse o ente que deverá ou que poderá instituir a taxa por lei. Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no âmbito de quê? De suas respectivas atribuições. Então, por exemplo, não cabe à União instituir uma taxa de um serviço que é a prefeitura que vai prestar. Não, aí nesse caso é a prefeitura que vai instituir essa taxa desse serviço. Além disso, a gente precisa saber, né, que a gente viu lá que os impostos, na classificação de tributos entre vinculados e não vinculados, os impostos são não vinculados, a taxa é o contrário. A taxa é um tipo de tributo vinculado. Tributo vinculado. Por quê? Porque ela é cobrada exatamente em função de uma contraprestação estatal, ou seja, o Estado faz algo para o contribuinte e o contribuinte paga, portanto, a taxa que está sendo cobrada, por meio de lei, é óbvio e tal, mas trata-se de existe uma atuação estatal específica em favor do contribuinte e por isso que a gente classifica taxas como tributos retributivos, já que há uma retribuição, ou também contraprestacional, já que há uma contraprestação estatal. E são as características de tributos vinculados. Então, taxas são tributos vinculados. E aí eu trouxe aqui a Constituição Federal falando sobre o artigo 145, competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para instituir os seguintes tributos, dentre eles temos o do inciso 2, que são as taxas, e aqui a gente já dá início ao fato gerador de taxa. Fala o seguinte, a própria Constituição, taxas em razão do quê? Do exercício do poder de polícia, ou seja, uma das hipóteses de instituição de taxa, ou pela utilização efetiva ou potencial de quê? De serviços públicos. Então, o outro fato gerador da taxa vai ser a prestação de serviço público pelo ente estatal. Vamos ver
essa questão da utilização efetiva potencial, serviço público que tem que ser específico e divisível, que é prestado a contribuinte ou posto à sua disposição. Então, esse é o conceito inicial de taxa, artigo 145, inciso 2 da Constituição, cai muito em prova, fique bastante atento a isso. Então, assim, e o outro local onde a gente encontra uma definição de taxa é exatamente que nos ajuda a entender um pouco do conceito, artigo 77 do CTN. Então, aqui nós temos o CTN, Código Tributário Nacional. E aí a gente percebe que existem dois tipos de taxas que podem ser instituídas no nosso ordenamento jurídico. Eles se subdividem em várias taxas, né, que são cobradas, né? Cada ente da federação institui as suas taxas. Mas, basicamente, existe essa divisão aqui, ó, fato gerador da taxa, quem seja a cobrança da taxa. Quem seja que um ente público faça uma lei cobrando aquela taxa. Pode ser uma taxa de polícia ou pode ser uma taxa de serviço público. Então, vamos ler mais uma vez o artigo 77, que cai muito em prova. As taxas cobradas, mais uma vez, competência comum pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas atribuições, lembrando, né? Então, cada um vai cobrar de acordo com as suas atribuições, tem como fato gerador. Portanto, a lei que institui a taxa vai colocar lá os elementos. Um desses elementos será o fato gerador, hipótese de incidência. Esse fato gerador, um deles poderá ser o exercício regular do poder de polícia. Então, uma expressão que não tem na Constituição, mas tem aqui no CTN, que é muito importante na nossa análise. Exercício regular do poder de polícia é um dos fatos geradores. E o outro é o serviço público, né? Tanto a utilização efetiva ou potencial, sendo que o serviço público tem que ser específico e divisível, e ele vai ser prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, taxa de polícia, taxa de serviço. Então, exercício regular do poder de polícia e, outro detalhe importante, o serviço público tem que ser específico e divisível. A gente vai ver as características específico e divisível. Mas antes aqui, o ente competente para instituir, ou seja, fazer uma lei e cobrar a taxa, é aquele que exerce o respectivo poder de polícia ou presta o respectivo serviço. Isso deveria ser óbvio, né? Se um determinado estado vai exercer o poder de polícia, ele que poderá instituir a lei e cobrar aquela taxa e por aí vai. Então, vimos quais são os fatos geradores. Agora vamos falar sobre o primeiro deles, taxas de polícia. Portanto, é permitido ao ente estatal instituir e cobrar uma taxa por exercício regular do poder de polícia. Professor, tudo bem. O que é poder de polícia? Quer dizer, se eu poderia explicar melhor o que é considerado exercício regular e o que é considerado poder de polícia? Posso, é isso que a gente vai ver agora, porque tem sido objeto de prova. O primeiro fato gerador, portanto, é o exercício do poder de polícia, e aí temos lá no artigo 78 do CTN uma extensão extensa do que vem a ser poder de polícia. É bastante cobrado em prova. Então, olha só, considera-se poder de polícia. O que é, pela lei? Uma atividade da administração pública. Então, primeiro detalhe, não confunda poder de polícia com a atividade da polícia investigativa ou da polícia que trabalha ostensivamente, né? A polícia militar, aquela polícia que faz a segurança, tem uma série de atribuições lá, e trabalha ostensivamente para tentar, em função de trazer segurança pública à população. A polícia civil é aquela que trabalha com investigações. Já o poder de polícia não é exercido pela polícia militar nem pela polícia civil. É exercido pela administração pública nas suas diversas obrigações, tarefas e competências e atribuições previstas, né, constitucionalmente, né, e também dentro ali da sua esfera legislativa, do que o poder executivo pode fazer. Então, portanto, poder de polícia, uma atividade da administração pública, que fará o quê? Limita ou disciplina. Então, traz um certo tipo de restrição. O quê? Direito, interesse ou liberdade. Regulando, então, o poder de polícia, ele vai limitar, vai disciplinar o que? Algum direito que alguém tem.
né? Por exemplo, eu tenho direito, uma pessoa tem direito de construir uma casa? Tem direito. Mas esse direito ele não é amplo, absoluto e restrito. Existe uma limitação a esse direito a partir do momento em que, para eu construir uma determinada residência, eu preciso de um alvará concedido pela prefeitura para construir. E muitas vezes a prefeitura cobra uma taxa para a emissão de alvará. Essa taxa é exatamente para custear o exercício do poder de polícia, onde eu limitarei esse direito. Como que eu limito? Eu faço uma série de exigências. Para construir, os parâmetros, as normas da construção civil do solo precisam ser respeitadas. Então a taxa é exatamente para que eu tenha um poder de polícia que possa cobrar ou exigir ou limitar esse direito. E aí foi um exemplo que você percebe o artigo 78 sendo bem abrangente, né? Limitando ou disciplinando, que é direito, interesse e liberdade. Além disso, regula o que é praticar um ato, a abstenção de um fato e em razão de interesse público. Sim, aqui está a base da cobrança da taxa do poder de polícia. Quer dizer, no momento em que o poder público se mete dando permissão ou não permissão para que eu faça uma construção de um determinado imóvel residencial, por que ele faz isso? Está só querendo exercer o seu poder e limitar o meu direito pessoal de fazer uma construção, de ter uma casa? Não, ele faz isso por quê? Porque o interesse público de que aquela construção esteja nos parâmetros legais, nos parâmetros normativos, é maior do que o meu interesse privado de querer uma residência da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não posso ser do jeito que eu quiser. Tenho que respeitar as normas. Então, o interesse público é maior. Então, a razão da taxa de poder de polícia é essa. Concernente a quê? E aí, quais são os aspectos envolvidos? Segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina, produção e mercado, exercício de atividades econômicas, dependendo da concessão da autorização do poder público, concernentes à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e direitos individuais. Eu espero que com esse exemplo da construção, do alvará e da taxa, você possa ter entendido o espírito do artigo 78 e a gente poderia ficar aqui o dia inteiro dando uma série de diversos exemplos sobre taxa. Mas vamos prosseguir. Acho que você entendeu o conceito de... Espero que você tenha entendido o conceito de poder de polícia. Bom, então é o seguinte, resumindo essa definição. O poder público exerce um poder de polícia toda vez que ele limita o exercício de um direito individual para atender um interesse público maior. E as taxas de polícia têm exatamente esse condão. O artigo 78 exemplifica, né, por mais extenso que ele seja e por mais termos que ele tenha usado, ele é um artigo exemplificativo, porque eu posso, como ente público, criar uma taxa que se enquadra dentro do poder de polícia de acordo com essas primeiras características aqui, limitando, disciplinando direito, interesse e liberdade. Ok? Então, o artigo 78 exemplifica os interesses públicos que podem ser atendidos mediante o exercício do poder de polícia, mas ele não exaure as hipóteses. A lista é meramente exemplificativa, isto é, números apertos. Vamos lá, outro detalhe interessante aqui é que a taxa vai ser cobrada pelo exercício de poder de polícia, exercício regular. E o que vem a ser exercício regular? Bom, precisa ser regular, isto é, desempenhado de acordo com a lei, em atenção ao devido processo legal e sem abuso ou desvio de poder. Isso tudo está previsto no artigo parágrafo único do artigo 78. É basicamente o seguinte, olha, ente regulatório e ente que vai exercer o poder de polícia, agente público que vai ao lugar, né, por exemplo, uma taxa muito comum, taxa de vigilância sanitária em determinados estabelecimentos em que se mexe com coisas, material orgânico. Então, sei lá, ou mesmo estabelecimentos que tratam de saúde. Então, você vai no consultório do dentista. Aí o dentista, para ter aquele consultório, tem que pagar uma taxa de vigilância sanitária. E aí o agente público fiscal da vigilância sanitária vai lá e fala, olha, eu quero que tenha um banheiro aqui, tem que ter ventilação, tem que ter Eu não conheço muito bem das regras da vigilância sanitária, mas só para te exemplificar. Tem que ter uma pia, tem que ter um lavabo, tem que ter os espaços adequados, ok, beleza.
Por que esse fiscal foi lá? Ele foi lá porque tem que estar dentro dessas normas de vigilância sanitária. Existe uma taxa, que geralmente é a prefeitura que institui e cobra, de vigilância sanitária. E aí esse exercício regular tem a ver com essa prática do poder de polícia, que tem que fazer o quê? Tem que ter o devido processo legal, quer dizer, o agente não pode sair andando por aí e fazendo e cobrando o que ele quer, dizendo, cadê? Me paga a taxa aqui, porque eu quero te cobrar. Não, tem que ter o processo legal, não pode ser abuso, não pode ter desvio de poder, e mesmo que ele tenha uma certa discricionariedade, é isso, ele se limita a não abusar e não desviar do poder. E a outra parte importante é exatamente a questão de regular e ter a ver com um órgão que faz isso. Então, o município que queira instituir uma taxa de vigilância sanitária precisa ter um órgão que vai fiscalizar fiscalizar os estabelecimentos que se submeterão a essa vigilância sanitária. Não pode simplesmente instituir e cobrar a taxa sem ter o órgão, porque não ter o órgão exatamente não caracteriza a questão da regularidade do poder de polícia. Enfim, artigo 78, parágrafo único, diz o seguinte: considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo quê? Pelo órgão competente. Deixa eu sair da frente aqui. Nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, isso é o exercício regular do poder de polícia. Falando ainda sobre o poder de polícia, podemos complementar dizendo o seguinte: em relação ao exercício do poder de polícia, a grande controvérsia é a possibilidade ou não de cobrança pelo exercício potencial da fiscalização. Por quê? Porque a gente vai ver que taxa de serviço público é pelo exercício efetivo ou potencial. E aí ficou essa dúvida, né? Quer dizer, então eu posso instituir uma taxa de poder de polícia com exercício regular e o potencial também pode? Ora, qual é o entendimento? Há o exercício potencial quando existe um órgão fiscalizador estruturado na localidade, mas o fiscal não faz necessariamente a fiscalização no estabelecimento. É o que se chama de presunção do exercício. Ou seja, nesse exemplo que eu dei do consultório de dentista, em que o agente público vai lá verificar as normas de vigilância sanitária. Bom, mesmo que o agente público não vá lá executar essa fiscalização, ainda assim, existindo o órgão e esse estabelecimento se enquadrando nas condições de pagamento de taxa, ainda assim é devida a taxa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu for lá e exercer o poder de polícia como agente público, é um exercício, ok. Mas mesmo que eu não vá, o órgão, até porque a gente não tem agente público suficiente para ir em todos os lugares, todos os dias, o tempo todo. Então, ainda assim, entende-se que a taxa pode ser cobrada desses estabelecimentos ou desses contribuintes que podem se submeter a essa vigilância, a essa regularização, a essa restrição, mas não estão sendo efetivamente. No caso da obra, que eu dei também, quero construir, vou lá, pago uma taxa de alvará de construção. Quer dizer, então, que o fiscal de obras vai lá ver minha obra? Pode ser que ele não vá, mas existe um órgão para fiscalizar? E, de repente, existe. Então, caracterizado está a presunção do exercício regular do poder de polícia. E o que o STF entende sobre isso? O STF diz assim, é possível, sim, essa cobrança potencial da taxa pelo exercício do poder de polícia. A questão é, tem que existir o órgão. Se o órgão não existir, aí não. Assim, existindo o órgão fiscalizador, a cobrança da taxa é possível, porque se presume o exercício do poder de polícia, mesmo que o órgão não comprove haver realizado fiscalizações individuais do estabelecimento. Então o órgão, ninguém foi lá, mas mesmo assim é para pagar. Podemos citar como exemplos de taxas cobradas em razão de fiscalização de polícia. Aí eu trouxe aqui um rol com alguns exemplos de taxas de poder de polícia. Taxa de vigilância sanitária, que é essa que eu já utilizei, de determinados estabelecimentos. Taxa de fiscalização ambiental, exatamente vai ser exercido o poder de polícia ambiental para ver se eles estão dentro das normas. Taxa de alvará de funcionamento, quero montar um estabelecimento, uma loja comercial, preciso de um alvará de funcionamento, pago uma taxa para isso. Alvará de publicidade, aquela que é cobrada para colocar outdoor e placa
nas ruas, também é cobrada uma taxa do poder de polícia, no sentido de que o órgão fiscalizador vai ver se a publicidade está dentro das normas. Perfeito? Uma coisa interessante sobre a taxa é a seguinte: o contribuinte que paga está pagando, porque a lei manda que ele pague, se ele se enquadrar nos termos da lei, como contribuinte, como sujeito passivo, para ver seus direitos e interesses limitados, restritos, de alguma maneira fiscalizados, regulados. É interessante isso, quer dizer, você paga para que o interesse público se sobreponha ao seu interesse privado de querer fazer da sua maneira. Basicamente isso, a taxa do poder de polícia. Ok? Perfeito. Vamos lá, dando continuidade. E aí, olha só, o que eu quero que você entenda? Aqui eu coloquei uns exemplos de taxas que existem. E aqui eu coloco um rol de exemplos de taxas que foram questionadas, né? A lei de criação da taxa foi questionada, os casos foram parar no STF, que se posicionou, essas taxas podem sim. Então esse rol aqui é importante, por quê? Porque dentro desse assunto taxas, a gente vê muita questão de concurso público. Então, por exemplo, taxas de fiscalização de anúncio publicitário, que são essas taxas de cobrar para botar um outdoor, para botar uma placa, podem ser cobradas? O STF entende legítimas, constitucionais, sem problema. Taxa de licença para a localização de estabelecimentos. Então, uma taxa que é cobrada para que, ao pagar, ele tenha licença para se localizar no estabelecimento. Concordo, STF constitucional. Todas essas aqui constitucional, tá? Taxa de fiscalização de mercados de títulos e valores mobiliários. Então, tem o órgão para cobrar? Tem. É a CVM, então a CVM pode instituir uma taxa para fiscalizar o mercado de títulos imobiliário? O STF, na súmula 665, entende que sim, é constitucional a taxa de fiscalização de mercados de títulos e valores mobiliários. Então o STF anota aí, bastante importante. A gente vai ver algumas súmulas, toda vez que tiver uma súmula, você anota aí como importante. A taxa de alvará ou fiscalização de construção também é constitucional. Taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Taxa de fiscalização e controle de serviços públicos delegados. Então, tem uma série de serviços públicos delegados, né? Saúde, educação, transporte e por aí vai. Então, os serviços podem ser fiscalizados e eu posso cobrar dessas empresas permissionárias de serviço público uma taxa de fiscalização. Taxa de fiscalização e atividades poluidoras também é constitucional, e a taxa de ocupação do espaço aéreo solo. São só exemplos, tá, de casos considerados legítimos e constitucionais pelo STF. Então, olha só aqui que a gente vai falar agora sobre taxa de serviço. Então, encerramos o fato gerador, taxa de polícia, taxa de serviço. Ora, então, é quando o ente estatal presta um serviço público ao contribuinte. Aí o contribuinte, receber serviço público, que legal, vou pagar. Esse serviço público tem que ser específico e divisível. Então, o primeiro detalhe é o E. É específico e divisível. A utilização desse serviço, ela pode ser efetiva, ou seja, o contribuinte realmente se utilizou desse serviço, ou, e aqui entra o ou, potencial, ou seja, ele não utilizou, mas foi colocado à sua disposição. É exatamente aqui porque que a gente faz essa associação, utilização efetiva, quando é realmente prestado ao contribuinte, e utilização potencial, quando posto à sua disposição. Então, todas essas características precisam ser atendidas para que a taxa de serviço público possa ser cobrada. Outro detalhe interessante que muito recorrente nas provas de concurso. O que vem a ser serviço público específico e divisível? Primeira coisa que você tem que saber, o serviço precisa ser específico e divisível. Uma boa maneira de entender isso é também entendendo o que não é específico e divisível. A gente vai ver. Deixa eu primeiro falar como que a lei aborda esse assunto. A lei diz que um serviço público para efeito de cobrança de taxa será considerado específico quando possa ser destacado em unidade autônoma de intervenção, de unidade ou de necessidade. Então, eu tenho um serviço assim, eu consigo destacar, identificar a prestação desse serviço exatamente? Consigo, então ele é específico.
o serviço público será considerado divisível quando suscetível de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. E aqui é o seguinte, eu consigo identificar quem está recebendo esse serviço que eu separei de todos os outros? Consigo identificar quem está recebendo? Sim, então ele é divisível. Resumindo, é isso aqui que vai fazer você entender a diferença entre específico e divisível. O serviço será específico e divisível quando puder ser dividido em unidades autônomas, ou seja, específico, e quando o usuário puder ser identificado, divisível. O que é específico? É quem paga sabe por qual serviço está pagando. Então, quando você vai no restaurante e pede um prato de comida, eu quero esse prato, o prato vem e você sabe que você está pagando por aquele prato. É um serviço específico, você sabe qual é o serviço. Então, quando eu tenho uma taxa de coleta de lixo domiciliar, eu sei que eu estou pagando, ele é específico porque eu sei que eu estou pagando por um serviço. Que serviço? Esse serviço que vem um caminhão aqui na porta da minha casa, pega o meu lixo e leva embora. É isso que eu sei. E ele será divisível quando eu consigo identificar quem recebe o serviço. Ou seja, do ponto de vista de quem está prestando serviço, ele identifica, ó, é naquela casa ali que o serviço de coleta de lixo está sendo prestado. Então, a gente pode cobrar daquela pessoa que é o dono daquela casa. Então, sob o ponto de vista de quem recebe o serviço, ele será específico, e sob o ponto de vista de quem presta, ao identificar quem é o beneficiário do serviço, ele será divisível. Olha só, então, aqui o exemplo do que não seria específico e divisível. Cobra-se a taxa do usuário que está se beneficiando do serviço. Ok, foi o que eu falei aqui. Se o serviço, aí então, e ao contrário, é o seguinte, se o serviço beneficiar toda a coletividade, ele não será específico e divisível e não poderá ser remunerado por taxa, mas apenas por impostos. Por quê? É o ente público prestando um serviço público, porém, é um tipo de serviço que beneficia toda a coletividade. Vou dar exemplo já. O STF entende que os serviços públicos gerais, os universais, o que é prestado a toda a coletividade, devem ser financiados com a arrecadação dos impostos, e os serviços específicos, singulares e identificáveis como uma unidade autônoma e quem está recebendo, esses devem ser financiados por taxas. Então, antes de falar da súmula, o exemplo aqui que é básico que a gente traz, por exemplo, serviço de segurança pública. Os carros da PM, da Polícia Militar e os seus agentes que estão fazendo essas seguranças na rua, os guardas municipais. É possível dividir, aqui, ó, esse pedaço aqui de segurança pública está sendo prestado a fulano e tal. Não, não. São serviços de segurança pública que estão sendo prestados à coletividade. Serviços de limpeza de rua. Eu identifico e consigo separar em unidades autônomas? Não, todas as ruas estão sendo limpas e todo mundo está se beneficiando. Quando eu limpo a praça, todo mundo está se beneficiando. Serviço de iluminação pública, ou seja, os postes que estão na rua iluminando. O ente público está gastando uma grana com aquela iluminação? Está. Ele pode instituir uma taxa? Não, porque ele não consegue identificar a unidade autônoma de serviço e nem consegue identificar quem está se beneficiando desse serviço. Quando eu ilumino uma praça inteira, todo mundo, a coletividade está se beneficiando. Exatamente, e aí, portanto, não é específico e divisível, é um tipo de serviço que beneficia a coletividade. Util universe são serviços públicos gerais que vão ser gastos recursos do governo, sim, mas que vão ser bancados aí pelos impostos, pelo orçamento geral. A mesma coisa se aplica a um serviço público de hospital público e por aí vai. E aí eu tenho uma súmula vinculante, dizer que a do STF é uma redundância, mas a gente coloca aí para não gerar dúvida. Súmula vinculante 19, que diz assim: a taxa cobrada exclusivamente em razão de serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145(2) da Constituição. O que o STF está se posicionando aqui, dizendo, é constitucional
está ok, não tem problema. O quê? Cobrar taxa de serviço de lixo. Coletar lixo, remover lixo, tratar lixo e destinar lixo. Só que é lixo ou resíduos que venham da onde? Provenientes de imóveis. Então não é o lixo da pracinha, não é o lixo que está no meio da rua, não é o lixo que é recolhido de uma maneira geral. É um lixo recolhido e tratado então aqui, ó, exclusivamente, é muito importante esse dado levantado pelo STF ao dizer isso. Por quê? Porque existe a coleta de lixo que pode ser de comércio, coleta de lixo da rua, da praça, público. E aí, nesse caso, se fosse cobrada a taxa para esse tipo de coleta de lixo, aí sim seria inconstitucional. Não, mas o STF está dizendo, coleta de lixo de imóvel, né, geralmente residencial, mas aqui poderia ser comercial também. Então, quando o caminhão de lixo passa em frente ao imóvel, coleta aquele lixo e depois, no final do mês, chega lá o boleto de cobrança, né, cada município geralmente faz isso, cada município institui o seu jeito de cobrança. Bota no IPTU, enfim. Chega lá o boleto de cobrança, porque a lei diz que é para cobrar esse tipo de taxa, o STF entendeu constitucional. Por quê? Porque é específico, porque é divisível, e todas as características da taxa de serviço. Cai bastante, tá? A súmula vinculante 19, fica bastante atento. Então, olha só, já dei esses exemplos aqui, ó, do que não podem ser cobrados. Taxas de limpeza de logradouro público, por quê? Porque não é divisível específico. Taxa de iluminação pública, os postes que iluminam a rua aí não são específicos e divisíveis. Serviço de segurança pública, diplomacia, defesa externa, também não podem ser financiados por meio de taxa, porquanto indivisíveis. Então, não são indivisíveis e assim não podem ser cobrados mediante taxa. E assim a gente chega a uma outra súmula vinculante 41, importantíssima, que o STF já bateu o martelo, está consolidado. Depois a gente até vai ver que houve um lobby dos municípios ao instituir a contribuição de iluminação pública no artigo 149-A da Constituição, mas, independente disso, alguns municípios começaram a instituir taxa de iluminação pública. O poste está iluminando a rua, o município está gastando dinheiro, ele vai lá e faz uma lei instituindo taxa e cobrando. Pode? Não, não pode. Então foi parar no STF, a STF bateu o martelo. Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, não pode ser. Súmula vinculante 41 cai muito em prova. E aí tem uma outra taxa interessante aqui, considerada aí também inconstitucional, que seria a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, e aqui nem tem muito a ver com violar o serviço ser específico ou divisível, mas mesmo está violando o artigo 206, inciso 4 da Constituição, que diz, ensino público é gratuito nos estabelecimentos oficiais. Então, se alguma universidade pública fizer uma lei, ou for feita uma lei no estado ou federal, e tentar instituir uma taxa de matrícula de universidade pública, não pode, porque o STF já se posicionou por meio da súmula vinculante número 12, que esse tipo de taxa é inconstitucional. Beleza. E aí a outra opção, então a gente falou muito sobre específico e divisível, agora, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E geralmente o prestado é exatamente a utilização efetiva e o posto à sua disposição é a utilização potencial. E o que isso quer dizer? Primeiro detalhe é o ou, né, o específico e divisível, e aqui é ou, efetiva ou potencial. E vamos ver o que a lei diz antes de exemplificar. Artigo 79 diz assim, serviço público consideram-se utilizados pelo contribuinte. E essa utilização pode ser efetiva ou pode ser potencial. E aí, efetiva ou potencial? O que ele vai entender como efetiva? Quando for usufruído por ele. E potencial? Quando? Sendo de utilização compulsória, por quê? Porque a lei diz que é de utilização compulsória. Sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Então, por exemplo, antes da gente dar o exemplo, características aí, O que quer dizer isso? A lei vai dizer, determinada taxa será cobrada quando o exercício for efetivado. Beleza. Ou então, determinada taxa será cobrada mesmo que não efetivado, posto à disposição do contribuinte. Então, a utilização é compulsória. Por que é compulsória? Porque a lei diz que assim será. E é colocada à disposição do contribuinte.
poderá haver cobrança de taxa sim, mesmo sem a utilização efetiva. É o que se entende pela chamada utilização potencial, ou seja, o posto à sua disposição. Então, o exemplo clássico que a gente tem aqui também, ou um tipo de exemplo, é essa taxa de coleta de lixo domiciliar, em que, olha, eu tenho pessoas responsáveis para prestar esse serviço. Então, o caminhão vai passar lá e vai recolher o lixo. E eu vou cobrar de você, do seu imóvel, a taxa dessa coleta de lixo. E se eu não produzir lixo nenhum naquele imóvel? Eu passei o mês todo viajando, não produzi nenhum lixo. O caminhão vai passar, não vai recolher nada. Ora, mas a lei diz que se eu tenho um imóvel, o serviço foi colocado à minha disposição. Se eu não utilizo, o problema é meu. Eu tenho que pagar a taxa. Então, isso que é essa utilização potencial. Quando a lei diz que é compulsório, que vai ter que pagar, e foi colocado à disposição. E se você quiser, você usa o caminhão de lixo que vai passar aí. Você pode até não usar, mas se você quiser, usa. Ou seja, estou colocando à sua disposição. Se você não usar, o problema é seu. Utilizou potencialmente, vou cobrar de você ainda assim a taxa. E a utilização efetiva é, por exemplo, eu quero emitir um passaporte e tem a taxa de emissão de passaporte. Quem tem que pagar a taxa? Todo mundo ou qualquer um que esteja à disposição? Não. Só quem efetivamente for utilizar o serviço, for na Polícia Federal e pedir a emissão de passaporte, esse que utilizou efetivamente, esse sim deverá pagar. Então essa é a diferença entre utilização efetiva ou potencial. Dando prosseguimento aí, uma coisa interessante que a gente precisa aprender bem sobre taxa é essa questão da base de cálculo de taxa. Por quê? Porque a própria Constituição e o CTN estabelecem regras específicas sobre base de cálculo. Base de cálculo é o valor utilizado como base para que o cálculo do tributo seja feito. Eu tenho uma série de regras, né? Uma delas é, na hora de instituir uma taxa, você não pode ter uma base de cálculo própria de imposto. Por exemplo, o IPTU, que é lá o Imposto Predial e Territorial Urbano, ele é cobrado do proprietário do imóvel. Qual é a base de cálculo? A maioria das legislações do IPTU, valor venal do imóvel, ou seja, valor de venda. Eu posso instituir a taxa de cobrança de lixo e colocar lá como base de cálculo dessa taxa o valor venal do imóvel? Não posso, porque a Constituição proíbe. Eu poderia ficar aqui dando diversos exemplos, mas é basicamente isso. Não podem ter, de acordo com o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, não podem ter base de cálculo própria de impostos. O CTN foi além. Foi além no sentido de escrever mais do que o que a Constituição escreveu, até porque ele é anterior, né? A Constituição que veio depois escreveu menos do que o CTN. Enfim, diz assim o CTN: a taxa não pode ter base de cálculo igual de imposto, mas também não pode ter fato gerador idêntico ao do imposto. Então, o que está querendo dizer aqui? Se eu tenho lá fato gerador do IPTU é ser proprietário do imóvel, eu vou ter uma taxa, não posso ser o mesmo fato gerador. Tem que ser, e geralmente, por exemplo, na coleta de lixo domiciliar, exatamente, não é o fato gerador, é o serviço público de coleta de lixo domiciliar. Além disso, não pode ser calculada também em função do capital das empresas. Bom, e aí o entendimento dessa questão da base de cálculos não poder ser a mesma de impostos, né, para não fazer confusão, para que cada um tenha o seu fato gerador, sua base de cálculo. O entendimento de que os impostos são tributos não vinculados, ou seja, não retributivos, não contraprestacional, e as taxas são tributos vinculados, contraprestacional, faz a gente chegar a uma conclusão que é o seguinte: as taxas vigora o princípio do custo-benefício. Quer dizer, o contribuinte deve contribuir de acordo com o custo que foi gerado para o Estado e com o benefício que foi recebido. Então, é preciso que haja uma certa correlação, uma razoável correlação entre o serviço prestado e o gasto e o valor ser pago pelo contribuinte. É claro que não é possível apurar exatamente, por quê?
Porque quanto que custa botar um caminhão de lixo, colocar os funcionários, passar lá, fazer manutenção de caminhão? Eu não sei exatamente quanto. A empresa que presta esse serviço público, geralmente, né, delegado ou ente público que presta esse serviço, não sabe exatamente quanto ele gasta para recolher o lixo da sua casa. Mas ainda assim, na hora dele te cobrar, ele não pode cobrar um valor exorbitante ou simplesmente usar valores arbitrários. Ele tem que sempre procurar fazer uma correlação razoável para que o pagamento daquela taxa, de alguma maneira, supra os gastos com aquele serviço prestado. Então, as conclusões em vermelho que a gente chega aqui embaixo no slide não é possível apurar exatamente. Não, exatamente qual valor não dá para apurar. Mas é preciso que haja, sim, uma correlação razoável, né, entre o serviço prestado e o valor da taxa. E dessa conclusão decorreram alguns julgados, algumas decisões do STF para poder analisar a constitucionalidade de determinadas taxas, né? Então a gente analisou a base de cálculo, o que ela pode, o que ela não pode ser, e essa questão da correlação entre o valor cobrado pela taxa e o valor do serviço prestado. Então, segundo o STF, no cálculo da taxa não há como se exigir uma precisa correspondência com o valor destinado à prestação do serviço ou adoção de fatores exclusivamente vinculados ao seu custo. Então, é difícil para o ente instituidor chegar a valores que sejam constitucionais? Mas ainda assim ele tem recursos para isso e tem que procurar sempre a razoabilidade. Por fim, deve-se ressaltar que o STF entende que a taxa enquanto contraprestação de uma atividade do poder público não pode superar a relação razoável de equivalência que deve existir entre o custo real e a atuação estatal referida ao contribuinte. Exatamente. E o valor que o Estado pode exigir. Claro, exatamente por ser um tributo contraprestacional. Olha só a conclusão que o STF chegou ao trazer esse dispositivo do cálculo da taxa. O STF admite que a taxa judiciária seja calculada em função do valor da causa ou da condenação, desde que se obedeça ao princípio da razoabilidade e que se determine um limite para esse valor, pois o valor excessivo da taxa pode ferir o princípio constitucional do livre acesso e da jurisdição. Olha, só uma observação interessante sobre esse lance do valor da causa. Vamos falar da súmula, que diz o seguinte, viola a garantia constitucional o acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada como sem limite sobre o valor da causa. Por quê? Porque valores de causa geralmente não têm limite. E se uma determinada empresa está tendo que responder por uma indenização lá de 100 milhões? Então, se a taxa for calculada com base em 100 milhões, bota lá uma alíquota, 100 milhões, e aí calcula-se a taxa? Não, o que o STF está dizendo é exatamente isso. Não pode. Pode até você cobrar de acordo com o valor da taxa, o que já é questionável, mas ainda assim, ente, estabeleça um limite, né? Se passar de determinado valor, a porcentagem para nesse aqui. Por que é questionável? Porque o ideal é que a taxa seja uma contraprestação ao serviço prestado. Qual é o serviço público judiciário? É a contraprestação jurisdicional, no sentido de que você demanda o Estado, o poder público, na forma do juiz, que eles, todos os membros do judiciário, né, os servidores, vão agir e se manifestar respondendo a essa demanda solicitada a eles. Ora, o valor da causa tem necessariamente relação com a contraprestação estatal? Pelo contrário, né? Geralmente não. Mas o STF até admitiu sim que esse seja um parâmetro. Trouxe um parâmetro objetivo que vai ali de alguma maneira trazer uma medição de que ela possa ser cobrada. Porém, estabeleceu, não tem que ter um teto, tem que estabelecer um limite, até porque se essa taxa, né, se o valor da casa é 100 milhões, a taxa é 1%, eu vou ter que pagar 1 milhão só para fazer minha petição inicial, não faria sentido, então estabelece essa taxa súmula 667. E aí tem um outro detalhe, o STF já simulou o entendimento de que assim, ainda falando sobre essa questão da base de cálculo da taxa, dos valores a serem encontrados. O STF já simulou o entendimento de que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagens, cuja base de cálculo seja idêntica ao imposto territorial rural. Sim, porque um determinado município vai lá, institui uma taxa
de conservação de estradas e rodagens numa zona rural lá, porque ele presta serviços de ajeitar o calçamento, de ajeitar a rua, e aí colocou lá uma base de cálculo. Qual a base de cálculo? Ah, não sei, já sei. Vamos usar a mesma do ITR. Pode? Não, não pode. Nem precisava de uma súmula para isso, né? Já que a própria Constituição diz que não pode, mas ainda assim o caso foi parar no STF, que sumulou. É inconstitucional uma taxa de conservação de estradas e rodagens cuja base de cálculo seja idêntica ao do Imposto Territorial Rural. Mas aí eu tenho um outro detalhe interessantíssimo aqui para a gente abordar em relação a essa questão da taxa. A taxa de coleta de lixo domiciliar e a base de cálculo da área do imóvel também devem ser conhecidas nesse tema. Antes de ler, eu vou explicar. É o seguinte, olha aqui para mim, não precisa ler não. O que muitos municípios começaram a fazer? Instituíram a taxa de coleta de lixo domiciliar e pensaram, bom, qual o valor que a gente cobra da taxa? Bom, difícil, porque tem imóvel grande, imóvel pequeno, imóvel produz muito lixo, imóvel produz pouco lixo. Colocou um parâmetro objetivo na lei, dizendo o seguinte, vamos calcular a quantidade de lixo pela metragem quadrada da construção, por exemplo. Então, se esse imóvel tem 100 metros quadrados, a taxa é 100. Se esse imóvel tem 50 metros quadrados, a taxa é 50. Beleza, colocou esse parâmetro. Isso é igual à base de cálculo IPTU? Não. Por quê? Porque a base de cálculo IPTU é o valor venal. Para se chegar ao valor venal, eu uso também diversos parâmetros. Dentre eles, as prefeituras, para calcular IPTU, usam a área construída, o padrão da construção, a área do solo testada, tipo de rua, enfim, diversos parâmetros, quantidade de andares, utilização do imóvel, e tudo isso comporá o valor venal do imóvel e cobrar da base de cálculo do IPTU. Nessa taxa que eu estou exemplificando, de taxa de coleta de lixo domiciliar, a prefeitura fez o quê? Colocou lá um parâmetro dentre todos esses, dizendo, vamos calcular a taxa de lixo de acordo com a metragem construída do imóvel. Ok, o caso foi parar no STF, a STF entendeu, olha, não há semelhanças de base de cálculo. Pelo contrário, é permitido sim que se cobre esse tipo de taxa com base em parâmetros utilizados para a base de cálculo do IPTU, desde que não haja semelhança, desde que não haja semelhança em todos os parâmetros e na base de cálculo. É basicamente isso que a gente vai ler agora. Olha só, diz assim. No caso dessas taxas, o parâmetro é o quê? É a área do imóvel, mas isso não significa que haja uma alíquota a incidir sobre a área. O que há é apenas um parâmetro que vai gerar uma variação das taxas que são fixas. Exatamente, ainda tem essa outra diferenciação, né? Enquanto no IPTU você faz base de cálculo lá, que é o valor do imóvel, vezes a alíquota, na taxa não. A taxa você usa lá a metragem, e aí você não joga uma alíquota não, você usa um valor fixo de acordo com a metragem. Então, de acordo com o STF, não há identidade plena de base de cálculo entre taxas e IPTU, pois a base de cálculo do IPTU é o valor venal. E a área é só uma das variantes para a aferição do valor venal do imóvel. Então, não haveria uma identidade plena entre as bases de cálculo e, portanto, seria permitido. Ok. E a respeito do tema, e exatamente sobre isso, o STF aprovou a súmula vinculante 29 de muita incidência em concursos. É constitucional a adoção de quê? No cálculo do valor de taxa, então eu estou calculando uma taxa, a lei vai dizer lá qual o valor dessa taxa. De um ou mais elementos da base de cálculo, então eu posso ter uma lei que diga, se o imóvel é residencial e tem 100 metros quadrados, a taxa será de 100. Se o imóvel é residencial e tem 40 metros quadrados, a taxa será de 40. Estou dando exemplo, tá? Então é o quê? Um ou mais elementos da base própria do imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Só não pode ser igualzinho. Se a base de cálculo da taxa for valor venal, aí não pode. Aí está proibido, ok? Em outras palavras, isso aqui é muito importante, tá? Tudo que a gente está vendo aqui sobre súmula. O STF entende como constitucional a lei instituidora de taxa que adote um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria dos impostos, desde que não exista identidade integral entre a base de cálculo da taxa e a base de cálculo do imposto. E a gente encontra com muita frequência as taxas com valores fixos, né? Nesse exemplo que eu dei, taxa de 100, taxa de 50, valores fixos, né? Geralmente, cálculo de imposto não é valor fixo, é base de cálculo vezes alíquota. E aí a gente encontra muito taxa com valor variável também, tendo ali base de cálculo vezes alíquota, mas também encontra muito valor fixo. A taxa para isso é 100, a taxa para isso é 200, a taxa para isso é 500 e por aí vai.
Outro exemplo dessa discussão acerca da base de cálculo das taxas é aquela que a gente já falou, que tem uma súmula, que é a taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, né, que a base de cálculo dessa taxa é o patrimônio líquido da empresa. Assim, quanto maior o patrimônio líquido, maior a taxa. E discutiu-se essa taxa, se ela seria constitucional, porque a sua base de cálculo é muito semelhante à base de cálculo do imposto de renda. Mas ainda assim o STF sumulou e entendeu constitucional que essa é uma taxa, sim, que pode ser cobrada, né? O STF entendeu que o patrimônio líquido não é base de cálculo da taxa, e sim um fator de referência. Exatamente. Você não pega lá, ele é um fator de referência, você não usa o patrimônio líquido como base de cálculo. Então, para definir o valor a ser pago pela empresa, a razão pela qual julgou constitucional a taxa. É a súmula 665, constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de valores, de títulos e valores mobiliários. Tá bom, pessoal? Então, enquanto a gente encontra questões de assuntos que cobram letra da lei, aqui nas taxas, além de letra da lei, é muito recorrente nas provas de concurso as súmulas aqui citadas. Então fica bastante atento, porque existe essa força em questões anteriores de concurso das súmulas vinculantes e até mesmo alguns julgados aí não sumulados, mas considerados jurisprudências estabelecidas. Ficamos aqui em relação a esse tópico taxas. Fica com Deus, até a próxima. Um grande abraço.